Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Adriana, da Igreja da Família Amor de Cristo. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma mensagem que eu tenho a certeza que vai impactar a vida de vocês. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, dá um like, compartilhe, ative o sininho, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe todos vocês. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Oh, aleluia, Pai, precisamos de Ti, dos Teus braços. Que nessa manhã a Tua palavra continue falando ao nosso coração. Que nessa manhã o Senhor possa nos abraçar, Deus. Declaramos o nosso amor por Ti, precisamos de Ti. Fala conosco de uma maneira grande, de uma maneira especial, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, com bastante alegria no coração. Oh, glória a Deus. Quem está feliz, eu quero ouvir uma glória. Amém. Podem todos se assentar em nome de Jesus, queridos. Eu tenho certeza de que você já está sendo grandemente abençoado por Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito, muito importante. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou falar. Só chega no propósito de Deus quem resiste ao processo. Então todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Todos nós recebemos de Deus um propósito. Talvez você esteja aqui hoje e Deus, Ele tem um propósito para você na sua casa, no seu trabalho, um propósito financeiro, um propósito pessoal, um propósito sentimental, familiar. Mas só chega nesse propósito quem passa pelo processo, quem resiste ao processo. E eu quero chamar a sua atenção, porque no mundo jurídico o processo, ele tem uma definição. Processo é uma sequência de atos concatenados para um fim, para uma finalidade, para um propósito. No mundo natural é a mesma coisa. Todos nós passamos por uma série de atos que nos levam ao fim que Deus tem para nós, ao destino que Deus tem para nós, ao propósito que Deus tem para nós, à promessa que Deus tem para nós. E é necessário uma caminhada até a chegada da sua promessa. É necessário uma caminhada até a chegada no propósito. E nós vamos aprender sobre um homem que resistiu ao processo. E ele chegou no propósito que Deus tinha para ele. Gênesis capítulo 37, nós vamos estudar hoje sobre José. José, nós vamos ver aqui bem em Gênesis 37, 5, que Deus deu para ele um propósito. Gênesis 37, versículo de número 5. Diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam os seus irmãos ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então olha só, José, ele recebeu aqui um propósito de Deus, um sonho que não era do acaso, meu irmão. E eu vou dizer para você que nada é do acaso.
Talvez você tenha um propósito no seu coração, ou você tem um sonho, e você acha que aquilo é demais para você, ou você acha que aquilo você está pensando demais em ter aquilo, ou você acha que apenas você sonhou porque todo mundo sonha e todo mundo deseja ter as coisas, mas não. Quando Deus coloca algo no seu coração, é o propósito. Diga, é o propósito. É o propósito que você tem. Então Deus deu aqui para o José um propósito. Mas a Bíblia diz no versículo de número 23: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram numa cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Versículo de número 28. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então olha só, ele teve um sonho que ele ia reinar. O propósito era de Deus para ele, não era um sonho da cabeça dele, tá bom? Era um propósito de Deus para ele. E acontece que aí, de repente, os irmãos pegam ele e vendem como escravo ao Egito. Aconteceu tudo diferente do propósito. Então, a primeira resistência que José teve que resistir é quando acontece tudo diferente ao propósito. É quando, ao invés de o sonho se realizar, acontece tudo diferente. O José teve que aprender a resistir o ao invés que a nossa vida passa. Talvez Deus te dê um propósito na saúde, mas ao invés de você ver a saúde, você está vendo batalhas, doenças. Talvez Deus te dê um propósito na sua casa, na sua família, mas ao invés de o propósito estar se cumprindo, você está vendo brigas, você está vendo trabalhos. Talvez Deus te dê um propósito na sua vida pessoal, mas ao invés de aquilo estar se realizando, está indo tudo ao contrário do que Deus falou. Às vezes acontece, o processo é assim. O processo ele vem para às vezes fazer a pessoa desistir, mas o José ele teve que resistir ao processo. Ao invés que tem no processo, aprenda a resistir o ao invés. Quando tudo acontece o contrário do que Deus falou, meu irmão, você tem que continuar no processo, você tem que chegar no seu propósito. Diga, eu vou continuar, ainda que tudo esteja dando errado. Você tem que continuar a sua caminhada, até você chegar aonde Deus falou. O José então, a primeira resistência dele, a primeira coisa que hoje temos que aprender a resistir, é quando vem o ao invés. Quando tudo parece contrário ao que Deus falou. Quando parece que você não vai ser feliz. Quando parece que você não vai se realizar. Quando parece que não vai acontecer. Resista, porque vai acontecer. Então, essa foi a primeira resistência de José. Gênesis 39, versículo 1, diz: segunda resistência de José. Gênesis 39, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele se recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que tem em casa, e entregou tudo na minha mão. Ninguém é maior que eu nessa casa, e nem a uma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal, e pecaria contra Deus? Então olha só, a segunda coisa que nós temos que aprender a resistir em meio ao processo é o pecado. O José, ele teve que aprender a resistir. Só chega no propósito quem resiste ao processo. E no processo, as tentações, ela vem. Sempre o diabo vai levantar alguém para te ofender, para te fazer sair da presença de Deus, para fazer você pecar. Um relacionamento que não é de Deus, para te arrancar da presença dele, para te levar de volta para as coisas ruins, para as coisas do mundo. Ali vem uma tentação de um vício, de um problema, de um pecado em pensamento, em ato, como aqui nesse caso, em palavra. Então, o José, ele teve que resistir
aquela tentação, aquele pecado, para que ele pudesse chegar. Meu querido, não é porque você está no processo, na caminhada, não é porque você está caminhando para o seu propósito, que as tentações elas não vão vir. Às vezes elas vêm com veemência, para te tirar da presença de Deus, para te arrancar do seu propósito. Satanás não quer que você chegue lá, mas Deus está dizendo, você vai chegar. Ele está dizendo, resiste, porque você vai chegar. Então José, ele resistiu. E a Bíblia diz no versículo de número 20, Gênesis 39, 20, terceira coisa que temos que aprender a resistir. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. E assim ele esteve ali na casa do cárcere. Então José ele foi parar na prisão. E lá na prisão ele interpretou 2 sonhos. O do carcereiro, do padeiro e do copeiro do rei. Ele interpretou esses 2 sonhos. E a Bíblia diz que quando ele interpretou esses 2 sonhos, olha o que diz Gênesis 40, versículo 12. Então lhe disse José, esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 sarmentos são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo que te uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Então José interpretou ali o sonho daquele copeiro. E o José disse, não se esqueça de mim. Se lembre de mim quando você sair desse lugar. E o versículo 23 diz, e o copeiro mor, porém, não se lembrou dele, mas antes se esqueceu dele. A terceira coisa que o José teve que resistir no processo foi a ingratidão daquele copeiro. Porque José, quando aquele homem estava lá no cárcere junto com José, foi lá, interpretou, e tudo aconteceu, e o José disse, lembra-te de mim. E aquele homem, quando ficou bem, se esqueceu dele. Queridos, nós precisamos aprender durante o processo, como nós aprendemos semana passada aqui, que a ingratidão de muitas pessoas virá. Sempre haverá no mundo um ser humano ingrato. Existiu nos tempos de Cristo, como nós vimos aqueles leprosos, os 9 que não voltaram. Existiu nos tempos antigos, nos tempos de José, e vai existir nos nossos tempos. Mas quando você tem Deus, você não para por conta da ingratidão das pessoas. Não pare o seu propósito por causa da ingratidão de ninguém. Continue caminhando no seu processo, porque você vai chegar lá. Levante as suas mãos e diga, eu vou chegar lá, independente de te ajudarem ou não. É Deus que vai te colocar lá, é Deus que vai te colocar por cima. Então não pare, continue. O José então, ele teve que vencer, ele resistiu àquela ingratidão, ele continuou. E em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 1, volta um pouquinho. Versículo 2, Gênesis 37, 2 diz, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Segura aqui. Ele tinha 17 anos, Deus deu para ele o chamado propósito. Deus deu para ele o chamado sonho. Vai em Gênesis 41, 46. Gênesis 41, 46 diz, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou a ser governador de toda a terra do Egito. Então José tinha ali 17 anos quando Deus deu o propósito. Deus começou a cumprir o propósito nele. Começou a cumprir o propósito nele quando ele tinha 30 anos. Anos se passaram, 13 anos ali, para que Deus começasse a cumprir. Foi um processo. A quarta coisa e penúltima que nós temos que aprender a resistir é o tempo. Porque muitas vezes as coisas não vão rolar do jeito que nós queremos. Não adianta. No tempo que nós queremos, a nossa cabeça pensa de um jeito, mas a cabeça de Deus é outra, o tempo dele é outra. E quem manda no tempo da nossa vida é Ele, e graças a Deus por isso.
que as coisas não acontecem no nosso tempo. O José, ele precisou aprender a resistir ao tempo, querido. Assim como Abraão resistiu ao tempo da promessa. Aprenda que nada acontece no seu tempo, mas no tempo dele. Quando as coisas demorarem, continue a sua caminhada. Quando você achar que está demorando um pouco, de a promessa se realizar no seu casamento, na sua vida profissional, para esse sonho que Deus falou se cumprir, não olhe para o relógio, olhe para aquele que criou o relógio, para aquele que criou o tempo, que cronometrou a tua vida. Diga: eu vou olhar para Deus. Não olhe para o tempo, resista ao tempo, querido. Deus, Ele muda o tempo ao teu favor, Ele controla o tempo ao teu favor. É Ele que faz nascer o sol e faz se colocar o sol. É Ele que vai cumprir no tempo certo a promessa. Diga: Deus vai cumprir no tempo certo o propósito, a promessa. E para a gente finalizar, Gênesis 41, 50. Eu quero ler com vocês 2 versículos. Gênesis 41, 50. Diz: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. José declarou: foi difícil, mas eu aprendi a esquecer. Eu resisti a mim mesmo e eu aprendi a perdoar, eu aprendi a esquecer. Olha o que diz Gênesis 45, 4. Eu vou ler para você. Diz assim: e disse José aos seus irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes como escravo para o Egito. Agora não vos entristeçais. José aprendeu a perdoar. Ele disse: vocês me venderam, mas eu perdoo vocês. Aprenda, querido, a vencer o seu eu. Só chega no propósito quem resiste ao processo. Resista à sua vontade de se magoar, de brigar, de criticar, de murmurar. Resista à sua vontade de se orgulhar. Ele não foi orgulhoso sendo governador. Resista à sua vontade. Resista à sua vontade de estar sempre por cima, de estar sempre mandando, de estar sempre querendo coordenar até mesmo Deus. Resista à sua vontade, querido, querida, porque se você resistir, você vai chegar no seu propósito. Diga: eu vou chegar. Levante as suas mãos aos céus. O José, ele teve que chegar no propósito, mas ele teve que resistir o processo. Ele teve que resistir quando tudo era desfavorável para ele. Ele teve que resistir o pecado. Ele teve que resistir. Ele teve que resistir a ingratidão das pessoas. Ele teve que resistir o tempo passando. Ele teve que resistir a si mesmo, o seu orgulho, a sua mágoa. Ou você vai chegar. Diga: eu vou chegar. Deus, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus. E nós estamos com um propósito, o projeto de vida que está aqui na minha mão, de 2023. São 6 pedidos que você faz. Se você puder vir na igreja, venha que eu vou te entregar. Venha pegar nas reuniões. Caso você esteja longe e diz: pastor Marcos, ore por mim pelos meus 6 pedidos. Manda no WhatsApp que vai aparecer aí, vai ter os 6 pedidos e o WhatsApp. Manda 6 pedidos e nós vamos colocar nas nossas orações, tá bom? Deus abençoe.